Transportes afirma que o governo está empenhado em reduzir o número de acidentes nas estradas. Representante da Unicef defende que cada criança merece ser protegida contra a discriminação. Boa noite. Começou a ver as notícias no... O Ministro da Economia e Integração Regional presidiu hoje o ato central da comemoração de 18 de novembro, Dia Africano da Estatística. As comemorações realçam o reforço do sistema de dados e a utilização de estatísticas agrícolas. A comemoração do Dia Africano da Estatística destaca a necessidade de realização de um recenseamento agrícola para conhecer os sistemas de produção, práticas culturais e o rendimento dos produtores, entre outros objetivos. Consciente dos constrangimentos financeiros que o país sofre, impõe-se que o Governo solicita aos seus parceiros financeiros e técnicos ajuda financeira para adotar o INE com recursos necessários para a realização do recenseamento agrícola. Os recenseamentos agrícolas são uma operação estatística de grande dimensão que abordam geralmente os temas estrutura das explorações agrícolas, utilização das terras, rega, efetivo animais, máquinas agrícolas, mão de obra agrícola, caracterização dos produtores e a agricultura biológica. O 18 de novembro, liderado pela União Africana à escala continental, reflete o reforço dos sistemas de dados, modernização da produção e utilização de estatísticas agrícolas, melhoria da resiliência da agricultura, nutrição e segurança alimentar. Com o apoio do projeto de urgência para a segurança alimentar na Guiné-Bissau, financiado pelo Banco Mundial, até 2023, cerca de 42,3 mil pessoas serão assistidas no reforço de suas capacidades, com distribuição de 1.793 toneladas de sementes, 290 toneladas de fertilizantes, 97,5 mil ferramentas agrícolas, 5 mil pequenos ruminantes e $1.661.000 em transferências monetárias para pequenos agricultores. A ação alinha-se em parte aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que requerem dados fiáveis e análises estatísticas de qualidade para facilitar a elaboração de políticas e tomada de decisões. Os sistemas estatísticos nacionais africanos desempenham um papel central na modernização das operações da cadeia de valor de dados, tal como a gestão, a difusão, a administração dos dados, o fim de alcançar a produção e a utilização em tempo útil das estatísticas agrícolas oficiais fiáveis. Estas estatísticas sendo essenciais à elaboração de políticas fundadas nos dados concretos. Por outro lado, a sociedade civil, o mundo universitário e o setor privado têm todas as funções complementares a desempenhar enquanto produtores de dados alternativos. A Guiné-Bissau é um país eminentemente agrícola, onde 82% da população são agricultores e 80% da economia é proveniente da agricultura. O governo está empenhado em reduzir o número de acidentes nas estradas do país, diz o ministro dos Transportes na abertura do ateliê realizado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária no âmbito das celebrações do Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trânsito, que se assinala no terceiro domingo de novembro. O terceiro domingo de novembro é assinalado o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito. Instituído pelas Nações Unidas, a data visa uma maior conscientização e a urgente necessidade de diminuir essas fatalidades. Ciente da importância da data, o governo instituiu em abril do ano corrente a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária nas suas diferentes fases, com as suas consequências sociais e econômicas para toda a sociedade. Assim, basta olharmos para alguns dados estatísticos existentes que nos indicam que as mortes nas estradas são a quinta maior causa de óbitos no mundo. E para inverter essa tendência, o governo, através do apoio do Banco Mundial, elaborou uma estratégia e plano nacional da segurança rodoviária, cujo propósito é reduzir o número de acidentes rodoviários no país.
Os 11 eixos desta estratégia de que estava a falar há bocado dizem respeito à reforma do quadro regulamentar institucional, à reabilitação e ampliação da rede rodoviária, à melhoria do estado mecânico dos veículos, à intensificação da sensibilização e reforço da repressão às infrações, ao desenvolvimento de um sistema de resposta rápida em caso de sinistro, entre outros. Aristides Ocantes da Silva exorta a toda a sociedade guinense a trabalhar no sentido do país ter uma segurança rodoviária estável por forma a preservar a vida humana. Espero que cada um de nós, na sua respectiva área de atividade, contribua para alterar os reflexos de segurança dos utentes através da promoção de mensagens sobre comportamentos de risco na estrada, para que a santidade da vida humana seja o eixo central das mensagens a serem difundidas. O Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito é assinalado este ano sob o lema "Lembrar os que partiram, apoiar os que sofrem e agir para impedir mais desastres". Responsáveis do projeto de monitorização da administração pública fez hoje em Bissau a apresentação dos resultados dos seus estudos aos servidores do Estado. O sociólogo guinense Rui Jorge Semedo foi quem apresentou os resultados na qualidade de coordenador do projeto. Altos funcionários de diferentes ministérios da Guiné-Bissau assistiram à apresentação dos resultados de monitorização da administração pública. O sociólogo Rui Jorge Semedo, que apresentou os resultados da investigação, sublinhou o nível de compreensão dos inquiridos sobre o conceito administração pública. O geral é o nível da percepção que a sociedade guinense, ou seja, os utentes, têm sobre a importância da administração pública. De acordo com o diagnóstico, 88% dos utentes dizem que a administração pública é um lugar de prestação de serviço público e não de favores. Uma outra questão interessante que também surgiu é que 77% dos utentes consideram o serviço público com uma prestação muito má, que não prestam um serviço de qualidade. Rui Jorge Semedo prossegue a sua interpretação de dados. Relativamente aos gestores públicos, nesse caso aos diretores dos recursos humanos e secretários gerais, consideram que não existem assédios sexuais e assédio moral na administração pública. Mas, em contrapartida, quer os utentes como os servidores falam de partidarização da administração pública como um dos fatores de bloqueios. Ou seja, são esses elementos, mais estruturantes que o diagnóstico trouxe, entre vários outros, que eventualmente deve merecer a reflexão, porque o país está em processo de reformas. E o trabalho que aqui fazemos enquanto Liga Itiniguena não é nada mais, nada menos que o suporte para a reflexão sobre esse processo de reforma na administração pública em que o país está inserido e que necessita de elementos de género para poder corrigir alguns erros e melhorar o nível de prestação de serviço público. Os resultados desta investigação são destinados ao Estado, muito em particular aos diretores dos recursos humanos e secretários gerais. Entretanto, a ONGs de Niguena e a Liga Guinense dos Direitos Humanos são as executoras do projeto. As organizações não governamentais de Niguena e a Liga Guinense dos Direitos Humanos são as executoras do projeto de monitorização da administração pública. A nossa ação aqui é procurar olhar como é que nós oferecemos os nossos serviços para que se possa ter em conta essas duas perspectivas, conciliar aquilo que são os elementos na qual essas perspectivas se encontram, melhorar aquilo que são os elementos prioritários para cada um desses atores e ter uma ação muito mais da influência junto às estruturas públicas, particularmente ao Parlamento e ao Ministério da Função Pública e Trabalho, no sentido de implementar o quadro legal que existe, no sentido de implementar
os engajamentos relativamente, por exemplo, à carreira da administração pública e, ao mesmo tempo, a melhoria da própria transparência também na afetação orçamental e a sua execução a nível de cada ministério. Em seguida, os presentes ouviram o discurso do presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva. Nós pensamos que, com este diagnóstico, os atores políticos, a sociedade civil, os utentes da administração pública e próprios servidores públicos também terão instrumentos que lhes permitam, de facto, melhorar e tornar mais eficiente o desempenho da nossa administração pública. Portanto, espero que o documento possa ser partilhado o mais amplamente possível e que sirva de facto de um guia e de mais um elemento de trabalho que vai contribuir para a melhoria da qualidade de prestação de serviço que é feita aos nossos utentes. Os trabalhos desta investigação sobre a administração pública foram financiados pelo Fundo de Consolidação da Paz, da ONU e do PNUD. A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no país defendeu que cada criança merece ser incluída e protegida contra todas as formas de discriminação. No quadro de celebração do Dia Mundial da Criança, que se assinala no dia 20 de novembro, cerca de 2 dezenas de crianças com deficiência visitaram o escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Cada criança merece ser celebrada e tem o direito de ser incluída e protegida contra todas as formas da discriminação. Vocês são agentes de mudança. Estão em melhor posição para falar sobre as questões essenciais que você efetuam. Pretende-se, com a iniciativa, despertar a sociedade sobre os perigos da discriminação e as vantagens de inclusão. As vossas opiniões devem ser ouvidas e incluídas nos processos de tomada de decisão. Por isso, não hesitam em deixar-nos as vossas sugestões para juntos reimaginarmos um mundo melhor para cada criança. Apesar dos desafios globais, Aminta Medina considera de positivo o respeito do direito das crianças no país. A Liga de Clubes de Futebol reuniu-se esta sexta-feira numa Assembleia Geral Extraordinária para remarcar o início do campeonato e aprovar o novo regulamento para a época desportiva 2022-2023. Atraso na inscrição dos jogadores por parte dos clubes para a nova época desportiva 2022-2023 está na origem da realização da Assembleia Geral Extraordinária da Liga de Clubes de Futebol. Solicitamos essa reunião para protelar a data de início da época, como é do conhecimento de órgãos de comunicação, porque estava previsto para dia 12 de novembro, mas acontece as dificuldades, no entanto, que os clubes estão a enfrentar. Nós somos obrigados a protelar a cidade. Nesse momento, 5 clubes de primeira divisão, 6 de primeira divisão que escreveram até nesse momento. Mas acreditamos que até 30 de novembro, que é a data FIFA, acredito, no entanto, que alguns clubes, no entanto, vão se inscrever no sentido de realizarmos o campeonato no dezembro, Supertaça, e o resto do campeonato de começo de divisão vai ser realizado a partir de janeiro. O novo regulamento geral de provas, vai se concretizar a partir de 2022, 2023, está, no entanto, a fazer a restituição, porque esse regulamento de prova foi aprovado pela Federação no Comitê Executivo, mas neste momento estamos a fazer a restituição dos clubes de que haverá novo regulamento que entrará em vigor a partir dessa época desportiva. Análise e eventual aprovação do novo regulamento faz parte da agenda diária. Compreendemos que no ano passado iniciamos um pouco controlado, no entanto, a nível da exigência e reclamação dos clubes, nós compreendemos as razões disso, mas admitimos de fato que o campeonato correu muito bem.
há uma assistência do público, há uma certa competitividade também a nível dos clubes, porque conseguimos, no entanto, conhecer o vencedor do campeonato na última jornada da primeira divisão. E no último 3 jornadas, para fim, conhecemos clubes, no entanto, que vão deixar a divisão. Isso demonstra, de fato, o nível da competitividade. Também, isso tem a ver também com a própria seleção local, no entanto, que jogou a competição subregional, demonstra claramente o nível de competitividade. Mas já acredito que este ano vamos fazer um pouco diferente. Compreendemos que no ano passado iniciamos 3 meses depois, mas esse ano, no entanto, vamos iniciar 3 meses antes. Isso vai mostrar, no entanto, que não haverá pressão. Vamos ter um campeonato, no entanto, que o próprio simpatizante de futebol e adeptos vão almejar. Liga de Clubes de Futebol analisa nova data para início da época desportiva 2022-2023. O Músico Nacional Sambala Kanouté procedeu hoje à entrega de um donativo à Academia de Futebol Effenberg. O artista falou da pertinência de conciliar o futebol e os estudos. O ato aconteceu no bairro de Ajuda, concretamente no Campo Califórnia, onde os miúdos já aguardavam o artista nacional Sambala Kanouté, que, acompanhado de delegação, foi recebido pelo empresário Juca Fernandes e demais presentes. É um homem que desperta qualquer apresentação a nível nacional e internacional. E o Nelson também despachante de Bafatá, não é? Ex-presidente de equipa de Sporting Clube do Bafatá. Agradecer de uma forma humilde e humana que eles encararam essa situação. Tiraram dinheiro do bolso que podia ajudar a família para dar a essa comunidade de jogadores. E só temos que agradecer a Sambala e dizer obrigado, que haja mais Sambala no meio disso tudo, porque não é todo dia é que temos a sorte e o privilégio de estar ao lado de uma grande personalidade como Sambala. O gesto do artista nacional foi reconhecido aí pelo responsável da Academia Effenberg. O protagonista Sambala Kanouté falou do significado subjacente à iniciativa e sugeriu a necessidade de conciliar o futebol e os estudos. Para animar os miúdos é preciso fazer os gestos como isto. Não é só Sambala, eu estou a convidar as pessoas, políticos, operadores econômicos, figuras públicas, artistas, jornalistas. Nós temos que fazer algum gesto para os nossos miúdos. É por isso que eu estou aqui. A iniciativa de Sambala Kanouté é apreciada por um dos homens de futebol. Realmente, esse gesto já era de esperar. Em princípio, a toda a comunidade, não só a comunidade esportiva, mas sim também a nível da sociedade guineense, para poder ter noção de que realmente há uma necessidade enorme para poder apoiar os miúdos que estão frequentando a escola de futebol, que todos os mundos gostam. É preciso acompanhar e dar força a eles e dar qualquer ajuda. Eu acho que é pequeno, é muito importante para poder alavancar essa situação que era muito importante a nível mundial. O Músico Nacional Sambala Kanouté partilha a ideia das crianças serem apoiadas no potencial que têm, não só no futebol, mas também nos estudos. 5 intervenientes no setor artístico devem participar na 9ª edição do Salão Africano da Organização Africana da Propriedade Intelectual em Abidjan. A afirmação é do diretor do Serviço de Sinais Distintivos da OAPI, Inácio da Silva Júnior. Depois da organização do Salão Nacional e apresentação das obras de arte, agora o foco é para a 9ª edição do Salão Africano da OAPI em Abidjan. Tivemos apoio do Ministério da Energia e Indústria, como eu dizia em crioulo, e esse apoio permitiu-se que nós realizamos o Salão Nacional para que os selecionados possam tomar parte no Salão Africano que devia realizar, não? De 16 a 19 deste mês, mas infelizmente por outras razões a agenda da organização entendeu-se adiar a realização desse salão que devia ser realizado em Abidjan. Portanto, reportou-se para o primeiro trimestre do ano 2023. O primeiro candidato, que é o Ricardo K, que ficou em primeiro lugar, em primeiro no Salão Nacional. Temos Ramani, depois, essa é na categoria de inventores e inovadores. Tanto na categoria de empresa inovadora, temos Ramiro Naka, temos Nérida Batista e Casaco da Silva. Para a apresentação dos 5 candidatos no Salão Africano em Abidjan, a OAPI vai assumir os 2 e os 3 vão depender do apoio do governo.
segundo as condições tanto fixadas pela organização, a organização só assume 2 inventores, tanto que é o Ricardo e o Romani, na categoria de inventores. Tanto fizeram a questão de convidar as empresas inovadoras, tanto para poder alargar mais esse evento, não? Para que tenha mais participação massiva, tanto não só de inventores, mas das empresas também que fazem a sua criatividade, que zelam pela questão de proteção de propriedade industrial. Tanto é nesse sentido que, portanto, acharam por bem, tanto nesse sentido que disseram que o Estado também tem o seu papel, tanto de assumir esses três candidatos. Espera-se, dentro do primeiro trimestre do ano 2023, a participação da Guiné-Bissau na 9ª edição do Salão Africano da OAPI, com os 5 candidatos selecionados. O músico e artista guineense Ramiro Naka apela à união e solidariedade entre os homens da área para levar avante o setor artístico. O apelo de Ramiro Naka foi registrado numa entrevista com a TGB sobre a situação dos artistas do país. A arte, a inovação e a criatividade são as áreas que estão a despertar atenção nos últimos tempos no país. Mas os homens da área dizem que, por amor à profissão, seguirão com determinação apesar das dificuldades. A invenção dessa guitarra, que é o meu desenho, que é a minha invenção, que eu mandei fabricar na Bahia, no Brasil. E então fiz um bocadinho volta do mundo, da minha volta, e acabaram por confirmar que a minha afinação é particular, é original. E então, por isso mesmo, estamos aqui a correr com o API para fazer uma proteção, uma proteção do direito de propriedade intelectual. É claro, não é porque eu sou de um país pobre, ou que eu sou pobre, que não tenho uma criatividade. Os inovadores fazem todo o esforço, fazem algumas coisas de bom, mas ainda não tem saída. Através de próprios outros financiamentos que nós temos, do nosso próprio calor, que mete naquele investimento. Ramiro Naka apela à união e solidariedade entre os homens da arte para revolucionar o setor. A arte nunca alimenta o seu homem, não é? A sua alma. E então eu estou a defender uma cultura da Guiné-Bissau. Nós temos que ter mais solidariedade. Temos que estar muito juntos, como agora tem uma revolução de etnia, de identidade, com novas gerações, músicos da geração Pepelo, Manjaco, Balanta. Isto é que faltava. Temos que reivindicar para invadir o nosso mercado, porque somos muito pequeninos. O músico e artista guineense é da opinião que o setor artístico pode seguir em frente, independentemente do apoio do Estado. Falo mais da solidariedade dos músicos, eu falo mais da nossa associação, porque na realidade para o Estado da Guiné-Bissau é muito difícil, porque não só não tem cultura para defender a cultura, e evidentemente compreende-se, onde tem fome aí não se fala de arte. E então, nestas vias, cada um deve trabalhar para alimentar o seu sonho. O meu sonho artístico é que essa guitarra seja conhecida e seja que um dia no futuro dizem: foi o Ramiro Naka da Guiné-Bissau, porque eu tenho uma dívida moral e cultural com este país. Sob alegação de má gestão e falta de transparência no seio da direção do partido, Martilene dos Santos desiste de participar no 10º Congresso do PAGC a decorrer de 18 a 20 de novembro em Gardete.
O início dos trabalhos do 10º Congresso do PAGC fica marcado com a desistência de Martelene dos Santos à liderança do partido. A demarcação de concorrente da lista alternativa Todos Contam, a não estudo no Bali, deve-se, segundo este, à falta de transparência na gestão do património do partido e das condições inapropriadas para sua participação no magno encontro. Nós decidimos não participar nesse Congresso, nesses moldes, por uma questão tão simples, porque temos muitas situações por clarificar. E percebemos que não estão criadas as condições de um debate aberto, um debate fraterno, um debate igual entre as pessoas dentro do Congresso. Onde a direção propõe os órgãos do Congresso, passa a palavra a quem quer, limita o tempo, não tem espaço para discutir. Nós queremos participar no Congresso para ter a oportunidade de discutir e convencer e ganhar o Congresso. De acordo com o político, o 10º Congresso do PAGC decorre numa altura em que não há democracia interna no seio desta formação política. Em meu nome, em nome de todas as pessoas que me acompanharam neste processo, nós conseguimos escrever uma história. Conseguimos escrever a história porque nós sabemos as diversidades, a dificuldade que nem é neste momento dentro do PAGC fazer uma demarcação da posição dos Estados. Uma pessoa fica sujeita a ser insultada nas redes sociais todos os dias. As pessoas que o insultam são pessoas amigos do presidente que tiram fotografias com o presidente do partido. São pessoas que aparecem com o presidente do partido na sua casa privada. São pessoas que aparecem com o presidente do partido nos convívios. Essas pessoas insultam dirigentes do partido. Dirigentes do partido. E são dirigentes do partido. São pessoas de bem. Após várias tentativas, PAGC realiza o seu 10º Congresso com a desistência de Martelene dos Santos, concorrente da lista alternativa Todos Contam, a não estudo no Bali. Faremos pausa para o fim da reunião de COP27 no Egito. Os participantes continuam a não encontrar soluções sobre o clima. Apesar do impasse, os ativistas aguardam com expectativa os resultados deste encontro. Quando és de uma comunidade que sofre hoje do aquecimento climático, quando vejo o sofrimento das pessoas na Turquia e nos cornos da África, vendo igualmente crianças afetadas com a má nutrição até morrerem, não temos outra escolha de ter esperança. Ter esperança de que esta COP terá alguma coisa para as pessoas que sofrem. Há uma parte do mundo que está na primeira linha na frente da crise climática, mas há também uma parte do mundo que é responsável desta crise. O que nós constatamos é de que os países do Norte são claramente os responsáveis desta crise. Que aceitem a sua parte de responsabilidade e sejam solidários para ajudar as pessoas que sofrem. Na RDC persistem os confrontos entre as Forças Armadas congolesas e rebeldes de M23 no norte do Goma. Na região de Kivu, os rebeldes estão a ganhar terreno, fato que está a aumentar medo no seio da população da região. No aeroporto de Goma, um segundo contingente das tropas quenianas acabaram justamente de desembarcarem. Estes soldados das forças est-africanas têm ordens de se colocarem na zona sob o comando do general Jeff Nyaga. Na qualidade do comandante da força militar, está claro que estamos aqui para proteger e defender o aeroporto internacional de Goma, incluindo o quartel-general da força regional, enquanto o processo prossegue o seu curso. O processo engloba as iniciativas diplomáticas lançadas pelos Estados da África do Leste. Uma nova sessão de negociações da paz está prevista nesta semana, segunda-feira, em Nairobi, enquanto que confrontos com armamentos pesados continuam no norte de Goma, entre as tropas congolesas e os combatentes do M23. No espaço do mês, o M23 tomou o controle de várias localidades na Estrada Nacional 2, que vai para Goma. Depois de Bunagama, os rebeldes ocuparam Kitagoma, Kiranga, Ruchuru, Rugari, Rumagabo. Neste momento está em Kibumbu, a uma vintena de quilómetros de Goma, uma das últimas etapas antes de chegarem à capital provincial. Desde terça-feira, a notícia dos seus avanços provocou a fuga de milhares de pessoas que finalmente encontraram refúgio aqui no campo de refugiados de Kanyarucinha,
nas portas de Goma. Mais de 40 mil deslocados vivem aqui em condições catastróficas, em plena estação da chuva. Voilà où on dort avec ma femme et mes... Vejam como dormimos aqui, eu, minha mulher e crianças. A água passa por aqui quando chove. Meto as folhas justamente para poder impedir a água entrar para dentro. Boulano Mouima e sua família. Este homem e a sua família fugiram de Kimbumba, ocupada em parte por M23, e espera só de uma coisa: abandonar o campo e voltar para a sua aldeia. Tudo o que posso pedir aos soldados quenianos é de conjugar os seus esforços para combater um inimigo, para que possamos reganhar a nossa aldeia e continuar a cultivar os nossos campos. Caso contrário, vamos morrer de fome aqui. Ce jeudi, les affrontements entre l'armée congolaise et... Nesta quinta-feira, ontem, os confrontos entre as forças congolesas e os rebeldes de M23 retomaram-se no território de Miragongo. Segundo testemunhas, o M23 progrediu na zona oeste do território de Rutshuru, onde controlam um quarto do sudeste, perto da fronteira com a Uganda e Ruanda. Há 10 anos, os rebeldes de M23 tinham ocupado Goma durante uma semana antes de se retirarem, fazendo depois a pressão internacional. Pressão internacional. Boa noite. Voltamos a vê-los amanhã às 20 horas.